No vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas dicas, eu vou te dar alguns conselhos, experiências que eu vivi nesse processo de aprender a interpretar os sonhos. Na verdade, eu quero desmistificar alguns preconceitos e te mostrar que, na verdade, mesmo que você não tenha um dom ou um chamado profético, mesmo que você não seja necessariamente um profeta ou venha agir num desses dons proféticos, isso não quer dizer que você não possa interpretar os teus sonhos. Na verdade, os dons do Espírito, eles podem ser dados especificamente a pessoas, mas o fato de você não ter necessariamente esse dom não quer dizer que você não possa operar, aprender e crescer nesses dons. Joel nos fala que no final dos tempos, os sonhos e as visões, elas vão aumentar. Então não há dúvida da importância desse tema, de você ter alguma habilidade, de você desenvolver essa habilidade para o final dos tempos, independente de qual seja o seu chamado. 1 Coríntios 12, 31, Paulo nos diz que a gente deve buscar, ou seja, a gente deve buscar aprender os melhores dons. Os melhores dons, claro, é conforme a necessidade, não apenas a nossa necessidade, ou a necessidade do corpo de Cristo. E sem dúvida, esse é um dom essencial para esse momento que a igreja está vivendo. Mas o que Paulo nos diz em 1 Coríntios 12, 31? Contudo, buscar com zelo os melhores dons. Sendo assim, eu quero, nesse vídeo, te dar conselhos, dividir contigo observações, detalhes que eu vi, coisas que eu vi não apenas na minha vida, mas que eu pude observar nas pessoas ao meu redor. E esses conselhos vão te ajudar a você interpretar os seus sonhos. Mas antes de continuar, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Uma das formas principais que Deus fala conosco é, sem dúvida, através das suas escrituras. Então, quando você tiver um sonho, uma visão, tente buscar ou associar uma passagem das escrituras com aquilo que Deus está te mostrando. Talvez não com o sonho todo, mas talvez algo tenha se destacado no sonho, ou o tema principal do sonho vai se destacar. Tente relacionar isso com o teu sonho, e a partir daí, você começa a ter alguma interpretação. Analise a passagem, onde está essa passagem, qual é o contexto que ela está inserida, sobre o que ela está falando e compare isso ao teu sonho. Mas para que haja essa associação entre o teu sonho com as escrituras, é preciso que você conheça as escrituras. E não tem como conhecer as escrituras se você não tiver o hábito contínuo de crescer e de se alimentar da palavra de Deus. Se o teu conhecimento das escrituras for pobre, não tenha dúvida que a interpretação dos seus sonhos vai ser bem ruim. Outro conselho, quando você tiver um sonho, ore, medite e vá para a presença de Deus. Espere que Ele venha te direcionar, venha te responder de alguma maneira. Mas ore esperando essa resposta. Fique na presença de Deus. E se você de alguma forma sentir que essa resposta não veio, o segundo passo é continue na presença de Deus. Isso quer dizer o quê? Continue o seu dia, faça suas tarefas, o que você tiver que fazer, mas consciente da presença de Deus no teu lado. Isso te dá uma conexão com Deus de tal forma que você vai estar ligado aos sinais e às repetições, aquilo que Deus pode estar usando para falar com você e que está ao teu redor. Isso quer dizer que você vai fazer o que você tem para fazer, mas consciente de que a voz de Deus, ela pode vir a qualquer momento. De repente, do nada, ou melhor, você acha que do nada, mas no decorrer desse processo que você está na presença de Deus, Deus pode apontar alguma coisa do seu dia a dia ou daquilo que está ao seu redor para te direcionar ao significado do seu sonho. Se você está buscando algo de Deus, o foco é a sua espiritualidade, está consciente disso, está separado, deixar com que todos os seus sentidos estejam aguçados para perceber e para ouvir a voz de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Um tempo atrás, há muito tempo atrás, eu tive um sonho com aranha e o sonho foi tão sem pé nem cabeça que eu não dei bola. Aquele dia eu acordei e decidi que eu ia ficar em casa em vez de trabalhar, que eu trabalhava para mim e para o meu marido e eu estava limpando a casa. Mas assim, quando eu estava limpando a casa, já que eu não tinha ido trabalhar, eu já tinha separado aquele dia para fazer minhas tarefas. E enquanto eu estou fazendo minhas tarefas, estou conversando com Deus ou seja, estou focado na minha espiritualidade. Nada muito sério, nada muito cheio de rituais, mas dentro das minhas tarefas fui conversando com Deus. E do nada, o Espírito Santo falou dentro de mim, sonhar com aranha é ataque espiritual. Aquilo, já me acendeu uma luz. Mas o que eu quero dizer?
Você tem que estar com o teu espírito preparado para ouvir. Eu não estava esperando uma interpretação do sonho, mas eu estava focada na espiritualidade, ou seja, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que ajeitar a casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer minhas tarefas como dona de casa, mas o foco daquilo era fazer aquilo junto com Deus. E mesmo sem que eu tivesse focado de significado de sonho, porque para mim o sonho não tinha sido nada especial, o Espírito Santo ministrou o que aquele sonho era, um sonho profético, e o significado daquele sonho. Então, embora a aranha tenha outros significados, um dos significados de aranha é ataque espiritual. E quando o Espírito Santo me deu essa interpretação, na hora eu já entendi o que estava acontecendo. Já liguei para o meu marido, falei, olha, vai acontecer isso, 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 e estava relacionado ao trabalho. E eu pude falar com ele, e aquilo que aconteceu exatamente naquele dia. Então, esse fato de você estar ligado à tua espiritualidade, em ouvir a voz de Deus, estar conectado com ele, isso é essencial nesse processo da interpretação. Outro conhecimento estigmatizado com relação à interpretação de sonho, ele diz que, se o sonho não te marcou, se não foi algo assim extraordinário, não foi de Deus. Isso não é verdade. Como eu já falei nesse exemplo, eu não achei que fosse um sonho profético, eu não achei que fosse uma mensagem de Deus para a minha vida. Mas o Espírito Santo ministrou que sim, que ele estava falando, mesmo que eu não tenha percebido aquilo como um sonho profético. Por isso que eu sempre digo, anote todos os seus sonhos. E então não tenha isso em mente achando que você tem que sentir, que algo especial vai acontecer, que você vai saber que é Deus que está falando contigo, porque muitas vezes Deus fala com a gente e passa desapercebido. Então, anote todos os seus sonhos. Outro fator importante a ser analisado é que Deus fala conosco usando a nossa própria voz. Isso é muito comum. Na maioria das vezes é assim. Ele usa a nossa própria voz, pensamentos que parecem ser nossos, para falar conosco. Por isso também é muito importante você ter autoconhecimento e percurso com Deus, histórias com Deus suficiente para você saber discernir a diferença entre a tua voz, a tua própria emoção, a tua própria maneira de pensar e Deus falando contigo. Porque essa linha é muito tênue. A voz, Deus fala conosco usando a nossa voz, o nosso pensamento. Mas isso não quer dizer que sejamos nós que estejamos pensando sobre isso. Muitas vezes é Deus se manifestando através de nós. Então pode ser que você pense, isso aí é algo meu. Não necessariamente. Então discernir essa voz interior, se ela é sua, se é da sua carne, das suas emoções, do seu raciocínio, ou se ela é de Deus. Então isso é outra coisa muito importante para você discernir e interpretar os seus sonhos e as situações que estão ao seu redor. Sonhou, buscou de Deus, não teve nenhuma direção, nenhum discernimento do que está acontecendo. Anote. Deus geralmente ele fala com antecedência algo que vai acontecer no futuro. Então, quando aquilo que Deus te mostrou em sonho estiver acontecendo na vida real, você vai ter a capacidade de analisar, de buscar esse sonho e de analisá-lo dentro do contexto que você está vivendo. Para isso também, eu procuro ter sempre à mão os meus sonhos. Como é que eu faço? Como eu ando muito para cima e para baixo, vira e mexe também mudando, eu procuro manter o meu diário dos sonhos no meu e-mail. Assim eu posso acessar em qualquer lugar que eu tiver. Então é importante que você tenha esse diário, que você guarde isso de uma forma que esteja à mão quando você vir a precisar dele e que seja fácil você fazer essa busca. Esse tipo de sonho vai mostrar que Deus está no controle da sua vida. Geralmente, quando tem alguma crise, algo muito problemático, Deus me dá esses sonhos bem adiantados. Porque quando eu estou passando pelo problema, eu entendo que Deus já avisou, que muito antes daquilo acontecer, que Ele já sabia, que Ele estava consciente e que Ele está no controle da minha vida, que Ele está cuidando de mim naquela situação. Esses sonhos, na verdade, são declarações de amor de Deus para a nossa vida. Tipo, nada de se apavorar, de ficar preocupado. Eu estou no controle da situação. Outra coisa importante, quando você anotar o seu sonho, anote também a sua primeira impressão, os primeiros sentimentos e pensamentos, as primeiras interpretações que você teve com relação a esse sonho. Anote também futuramente, ou no momento, se Deus te der alguma direção ou te ensinar alguma coisa, anote também. Pode ser que futuramente você precise dessas lições, dessa voz de Deus, ou que você consiga encontrar algum parâmetro, coisas em comum, nessa maneira que Deus fala contigo. Deus tem uma linguagem única para falar com cada um de nós, que é algo que só você vai saber identificar e mais do que isso, vai saber interpretar. O que eu quero dizer com isso é que talvez um elemento que para mim tenha um significado, para você vai ter outro completamente diferente.
Deus é único, é o nosso Pai, Ele conhece a minha vivência, a minha maneira de olhar o mundo e a sua maneira, a sua vivência, os elementos, por isso eles carregam um significado diferente, porque Deus fala de maneira personalizada com cada um de nós. Por isso não é assim uma matemática que sempre um elemento vai ter esse significado. Por isso o contexto, a experiência de cada um, a vivência e a comunhão com Deus vai determinar o que realmente um elemento significa. Eu vou te dar agora uma dica que eu chamo de dica de ouro. Quando você estiver buscando algo específico de Deus, ore sobre esse algo específico antes de dormir. Acalme a sua mente, acalme o seu espírito e foque nisso que você está buscando a resposta de Deus. Mas não ore para várias coisas, não faça uma lista de pedidos, não faça uma oração muito ampla. Foque naquilo que você está buscando, porque provavelmente durante a noite Deus de alguma maneira ele vai te responder em sonho. Agora, se você orar por várias pessoas, com vários temas, pedindo várias coisas, quando Deus responder, você pode até identificar que Deus está falando contigo, mas você não vai entender qual é a voz ou qual dos teus pedidos Deus está respondendo. Então, se você tem algo específico de Deus que você esteja buscando dele, antes de dormir, entre na presença de Deus de maneira calma e exponha para ele aquilo que você precisa ouvir dele. E é bem provável que durante a noite ele vai te responder. Dentro desse fator de descansar em Deus, entenda que mente agitada não tem boa percepção, bom discernimento. O que eu quero dizer com descansar em Deus? Na verdade, se você vê uma criança que está brincando com os pais, ela se joga no ar, segura de que eles vão agarrá-la, que ela não vai cair no chão. Ou seja, ela tem a certeza que os pais vão ampará-la. Isso que eu quero dizer em buscar em Deus, para a gente ser como as crianças, que realmente tem aquela certeza absoluta que Deus está lá para nós, por nós, e que Ele vai sim nos amparar. Então, isso que é descansar em Deus, é não ficar focando no seu problema, mas saber, com convicção, com certeza, que o Deus é o nosso Pai e que Ele vai ouvir e que Ele vai responder aquilo que a gente precisa, que Ele vai falar conosco, que a nossa oração vai ser respondida. Outra dica de ouro, que funciona muito comigo, é importante que você tenha tempos de comunhão com Deus. E quando você está nesse tempo de comunhão com Deus, e eu tenho buscado algo de Deus, que eu preciso ouvir a voz dele de maneira objetiva para alguma coisa, eu vou tirar uma soneca. Eu vou dormir, geralmente à tarde, se eu tenho tempo, claro, né? Mas eu vou tirar uma soneca esperando em Deus. Na verdade, eu já tenho cultivado esse tempo, esse momento com Deus, ou seja, numa fase onde eu estou em paz, mas eu estou em paz, estou expondo para Deus aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu preciso. Então, se eu estou nesse momento de tranquilidade, eu vou tirar uma sonequinha. Essa sonequinha muitas vezes me ajuda a ter a voz de Deus, através do sonho, porque essa é uma maneira que Deus fala muito comigo e com todos nós. Então, eu vou tirar uma sonequinha para ouvir a voz de Deus como resposta. De maneira intencional, eu vou buscar, através do sonho, para sonhar eu tenho que dormir, a resposta de Deus. Outra coisa que também é muito comum é que às vezes eu vou me deitar e antes de eu dormir eu tenho aquela convicção que essa noite Deus vai me dar um sonho e Ele vai falar comigo. Esses sonhos são bem importantes. Quando você tem essa convicção, hoje Deus vai me dar um sonho, hoje Ele vai falar comigo. Isso é quando Deus está falando já, ministrando no nosso espírito, que Ele quer dar alguma direção, algo importante que Ele vai nos falar. Preste muita atenção e anote bem esses sonhos, tá? Algo que eu sempre falo, mas como é o tema do canal, eu vou apontar mais uma vez. Repetições são a voz, a assinatura de Deus. Preste atenção nelas. Outro conselho. Teve um sonho, teve uma visão. Não saia correndo atrás do seu pastor e atrás dos profetas, querendo saber outras direções, ou interpretação, ou a voz de Deus. Por maior que seja o seu chamado, se você fizer isso, isso não vai te causar, não vai te resultar em crescimento e intimidade com Deus. Enquanto você não amadurecer, não aprender a ter a voz de Deus, a buscar Deus para aquilo que você precisa, você vai continuar imaturo e isso quer dizer que você não vai crescer no seu ministério. Por maior que seja o seu chamado, o propósito de Deus na sua vida, ele vai exigir maturidade. Então é bom quando você tem alguém que pode te aconselhar, alguém que já tenha mais experiência e pode te direcionar um caminho. Mas a verdade é que Deus fala com a gente de maneira única. E se você ficar o tempo todo correndo atrás dos outros para entender a voz de Deus, isso vai te manter infantil, vai te manter imaturo e você não vai crescer. Outra coisa
que bloqueia a voz de Deus. Ou na verdade, o que acontece? Deus nunca fica em silêncio, mas quando você desobedece, Deus vai olhar para você e vai te deixar se bater um pouquinho. Ele não vai te responder. Se Deus te pediu para fazer alguma coisa e você não fez, ou se você falou que ia fazer alguma coisa e não fez, Deus vai ficar em silêncio. Essa não é a natureza de Deus. E a gente vê isso na vida de Abraão. Deus falou para Abraão que ele teria um filho e falou de maneira muito clara que teria um filho com Sara. E daí Abraão pegou Agar e fez um filho com ela. E a gente vê pelas escrituras que por 13 anos Deus foi em silêncio com Abraão. Deus não falou com ele. Então não é normal Deus ficar em silêncio, isso não é o padrão de Deus. Mas, novamente, se você falou que ia fazer alguma coisa e não fez, e se Deus pediu que você fizesse alguma coisa e você também não fez, isso pode causar o silêncio de Deus e essa situação precisa ser arrumada para que esse canal volte a estar aberto. Desobediência bloqueia esse canal de comunicação, tenha isso em mente. Outra dica de ouro, e que ninguém dá muita bola, não reclame. Reclamação bloqueia a mente, bloqueia o nosso entendimento. Tenha sempre gratidão, adoração nos teus lábios. Isso faz total diferença. Quer ter o espírito conectado ao Espírito de Deus? Tenha louvor, tenha gratidão à obra de Deus, à sua vida, ao agir de Deus. Reclamação bloqueia sua mente. Na verdade, o louvor, a adoração é reconhecer a grandeza de Deus. Isso conecta o nosso espírito ao Espírito do Pai e automaticamente isso vai te trazer revelação. Mais uma dica de ouro. Jejum faz milagres. Eu não tenho como expressar em palavras o poder ou a porta, o mundo espiritual, a maneira com que ele se abre através do jejum. Existe um mistério, uma coisa tão forte, eu não sei explicar isso, mas se você quer ter revelação, faça jejum. Se você quer crescer no seu chamado, se você quer crescer no entendimento, na interpretação dos sonhos, jejum é algo essencial. E jejum sem leitura da Bíblia e sem oração é dieta. Então faça jejum, mas faça jejum constante. Isso vai te ajudar, isso vai te fortalecer, isso de alguma maneira faz ele conecta a nossa mente de uma tal forma que a nossa percepção ela aumenta em 20, 100 vezes. Não tem como explicar isso. Se você não tem o hábito de fazer jejum, faça isso. Se exponha a pessoas, a pregações, a lugares que têm unção. O que acontece? A unção, ela libera poder. O que a maioria das pessoas hoje nas igrejas, elas têm buscado é pregação motivacional. E quer manter uma pessoa bloqueada, uma pessoa pequena, uma pessoa sem crescimento, é se expor apenas à pregação motivacional. Deus vai te abençoar, Deus vai fazer você crescer, isso é bom, isso é ótimo, mas você não pode viver baseado nisso. A tua promessa, o teu crescimento não pode ser só baseado em que Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer você crescer. Na verdade, isso vai acontecer como resultado, como consequência da sua vida, do seu caminhar com Deus. Mas o que eu quero dizer quando eu falo para você se expor a pessoas, a lugares que tenham unção, é o seguinte: quando você se expõe, quando você está perto de pessoas, de situações que têm unção, quando você sai daquele ambiente, a maneira de você entender é que você tem paz, você tem tranquilidade. Aquele ambiente ou se expor àquela situação ou aquelas pessoas, elas te trazem fome da palavra de Deus. Elas te dão uma tranquilidade, um equilíbrio que é algo sobrenatural. Unção é algo que passa, unção é transmissível. Então, se expõe a pessoas, a lugares e a pregações que quando você deixa esse espaço, você tem a tua vida transformada. Você sai de lá leve, você sai de lá seguro, você sai de lá com paz. Isso vai te ajudar a ter crescimento, a ter desenvolvimento e buscar em Deus. E esse equilíbrio é essencial para você ouvir a palavra de Deus e, como consequência, você também vai crescer na tua unção para poder ter isso para passar para outras pessoas. Uma coisa essencial da unção é que ela desenvolve a nossa criatividade. Muitas vezes eu sigo algumas pessoas ou alguns canais que só pelo fato de eu estar ouvindo ou de eu estar aprendendo com elas, elas me inspiram, elas desenvolvem a minha criatividade na minha área. Não necessariamente o tema delas é o mesmo que o meu, mas a unção delas, elas passam de tal maneira que conseguem acessar o meu espírito de forma a desenvolver a minha criatividade, o meu crescimento, a minha percepção espiritual. Outra coisa também importante,
dentro dessa questão da unção é que se você sabe qual é o seu chamado, para você desenvolver essa tua criatividade, essa tua unção, se expõe a pessoas que tenham essa unção. Isso vai fazer com que você também cresça no seu chamado. Não é para você imitar o dom delas, não é isso. Mas de alguma forma, se você se expõe a pessoas com o mesmo dom ou com as mesmas habilidades e chamados que você tem, você vai ver que Deus opera dentro do mesmo dom de maneiras diferentes e essa unção é a unção da pessoa. Se você se expõe a ela, te ajuda a crescer e também a desenvolver a tua criatividade, o teu entendimento, a tua percepção do mover de Deus. O quanto o mesmo dom tem mover diferente de Deus, que mesmo que o chamado seja o mesmo entre pessoas, o mover de Deus é diferente. Algo essencial para a sua interpretação dos sonhos é buscar constantemente a leitura da palavra de Deus. Aquilo que você não entende hoje, futuramente vai ser a sua revelação. Mesmo que você não entenda, continue lendo. Continue a sua busca. De alguma maneira, isso com o tempo, de alguma forma, vai fazer conexões na sua mente. Tem uma passagem bíblica que por anos me incomodou muito. Em Mateus, onde fala que eu vim trazer separação entre pais e filhos, entre sogra e nora. E por muito tempo, aquilo me incomodava, porque eu falava, por que Jesus veio fazer isso? Durante a pandemia, eu vim a entender o que Jesus quis dizer com isso. Ele estava falando que os pontos de vista das pessoas fazem com que elas se separem, com que elas se tornem inimigas. Porque enquanto algumas pessoas estão cegas dentro da mentira, outras estão tão convictas da verdade de Cristo, que isso acaba trazendo separação. Porque umas pessoas estão cegas e outras estão cheias da visão de Deus. Então, assim, se você não lê, você não vai ter dúvidas. E se você tiver dúvidas, não se preocupe. Com o tempo, na maturidade, conforme o tempo for passando, você vai entender, Deus vai te revelar o significado daquela passagem. O importante é você se expor à leitura. O entendimento, algumas vezes, vai demorar anos para vir, mas ele vai chegar. Outra questão importante quando fala do seu dom, de crescer no seu dom, de interpretar sonhos, foque na sua espiritualidade. Aquilo que você foca vai ser empoderado dentro de você. Se você foca a sua carnalidade, é óbvio que o que vai ser mais latente dentro de você é a sua carnalidade. Já, se você alimenta a tua espiritualidade, é isso que vai se desenvolver. Tem em mente aquela passagem que diz, pode uma mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Então tente estimular, empoderar o seu lado espiritual. Isso vai fazer com que ele cada vez fique mais aguçado. Outro fator importante, quando Deus te falar contigo, quando Ele te direcionar em sonho, não demore a obedecer. Faça aquilo que Deus te direcionou o quanto antes. Não fique preso a entender a direção que Deus te deu. É bem possível que Deus te dê uma direção e Ele não te explique. Ele te diga, vai, faça tal coisa, e Ele não vai necessariamente te explicar o que vai acontecer, o porquê, ou para que é para fazer aquilo. Então tenha em mente que se Deus te direcionar, faça aquilo que Ele te falou, para que você não fique preso, para que você não fique travado. Tenha em mente que quando Deus chamou Abraão, Ele falou, levanta da tua terra, sai da tua parentela e vai. Deus não explicou para ele o que era para fazer, o que ia acontecer, o que ele ia passar. Então ele simplesmente obedeceu. E durante o processo, Deus foi liberando a palavra e a direção dele aos poucos. Então tenha isso em mente. Deus te deu um sonho, te deu uma direção, obedeça. Não fique preso a fazer sentido, será, mas por quê, mas para quê, mas como, mas eu não quero. Obedeça e durante o processo isso vai acontecer naturalmente. Mas é bem importante que você tenha convicção que foi a voz de Deus que te falou e que te direcionou para aquilo que você entendeu que era a voz de Deus. Outro segredo para que você atraia o coração de Deus, para que isso te traga a presença dele e isso consequentemente te traga revelação, tenha misericórdia. Não seja alguém muito de apontar o dedo, de julgar as pessoas, mas olhe para o próximo ou procure olhar para o nosso próximo com os olhos de Deus, através de Jesus Cristo. Tenha misericórdia. Isso faz com que a revelação, ter um coração alinhado com o coração de Deus, sempre vai trazer e vai atrair a presença de Deus. E sem dúvida a presença de Deus, ela traz revelação, traz entendimento. E para sonho e visão, isso é essencial. Outra coisa essencial para você crescer na sua interpretação e no seu dom. Não tenha preguiça.
Você já reparou que Deus nunca, de maneira nenhuma, não tem ninguém na Bíblia que Deus tenha chamado que estivesse sentado, esperando, vendo a vida passar? Muito pelo contrário. Deus sempre chamou pessoas que estavam trabalhando, mesmo que em circunstâncias ou situações que fossem bem adversas. Deus chamou pessoas que estavam trabalhando. A mesmice faz com que você não vá a lugar nenhum. Então, uma coisa que atrai o coração de Deus é: não tenha preguiça, esteja sempre ocupado. Deus chama, ele se conecta com pessoas que estão trabalhando. Entenda que o seu crescimento, ele está diretamente ligado à sua fome, à sua busca do crescimento. Outra coisa também bem importante é não comparar o seu processo, a sua situação, a sua vivência com a de ninguém. Cada um é único e Deus trata cada um de maneira única e especial. Só a pessoa e Deus sabe qual é o processo, aquilo que vai dentro do coração dela, o que Deus falou com ela, se ela obedeceu ou não. Então, assim, não compare o seu crescimento, o seu desenvolvimento ou alcançar o seu alvo, o seu objetivo com ninguém, porque Deus trata cada um de maneira muito pessoal. Esse processo de desenvolver pensamento profético, de conhecimento, de crescimento, é algo constante. Você nunca vai chegar no seu ápice. Isso quer dizer que você deve sempre buscar conhecimento. E também tem mais um princípio bíblico, que Deus nunca revela tudo para uma pessoa só. Deus revela partes da mesma verdade ou da mesma realidade para pessoas diferentes. Isso para quê? A gente não cresça em soberba. E mais do que isso, a intenção de Deus é que nós sejamos parte de um corpo, do corpo de Cristo. Ou seja, sendo um interdependente do outro. Você sempre vai ter algo para oferecer e algo para ser alimentado. Então tenha isso em mente, que o crescimento, o desenvolvimento profético é algo que é algo contínuo, que sempre vai continuar, que ninguém vai saber tudo o tempo todo, que você sempre vai ter que abençoar outras vidas pelo teu conhecimento e ser abençoado pelo conhecimento de outras vidas. Outro fator para ter em mente, e isso é bem complicado muitas vezes, o que acontece é que Deus usa pessoas, lugares e situações para falar conosco com as quais a gente não gosta ou não acredita. Na verdade, esteja disposto a ter a sua crença, esteja disposto a ter as suas convicções, muitas vezes dilaceradas por Deus. Você se lembra que Balaão não era um profeta de Deus, mas que foi Balaão que profetizou o nascimento de Cristo, falando da estrela e coisa e tal? Pois é, ele nem era israelita e nem era um profeta de Deus, mas todo o dom é dado por Deus. Então o dom profético dele era de Deus, mas a fonte dele não era necessariamente o Espírito de Deus, não é? Mas através da vida dele, ele profetizou a vinda do Messias. Então, assim, tenha em mente que é possível que muitas vezes Deus vá usar situações e pessoas para falar contigo que não são as ideais para você concordar ou para você acreditar. Por isso as repetições de Deus são tão importantes, porque elas trazem convicção quando as situações parecem contraditórias. Algo que pode parecer muito bobo, mas que na verdade é essencial: durma bem. Dormir bem é essencial, tá descansado, tá com a mente relaxada, é essencial para você ouvir, discernir, entender a voz de Deus. Pessoas que dormem pouco ou então que tomam medicamento para dormir, elas acham que não sonham ou não sonham e não percebem a voz de Deus. Então, assim, se você dorme pouco, se você toma medicamento para dormir, provavelmente essa voz de Deus que é tão comum em todos nós, ela vai passar desapercebida para você. Então é importante que você durma mais horas por noite. Geralmente Deus vai falar com a gente quando a gente está próximo ao acordar, porque esses são os sonhos que a gente mais lembra. Então assim, mas se Deus falar contigo, te der um sonho, quando você estiver quase acordando, e você sair correndo para se arrumar, para trabalhar, porque está descabelado, porque está atrasado, você também vai perder essa revelação que Deus te deu. Então não só dormir bem, mas tentar acordar assim de maneira calma e prestando atenção no que você sonhou, se Deus te imprimiu alguma coisa através de um sonho. Muitas vezes, quando a gente está prestes a acordar, a gente tem impresso na nossa alma, no nosso espírito, um pensamento, uma visão, algo muito rápido. E que rapidamente, como parece ser a nossa voz, a gente já descarta. Na verdade, preste atenção nisso e medite no decorrer do dia nessa impressão, nessa frase, nesse pensamento, nessa pequena visão que você teve antes de dormir.
Anote isso também. No decorrer do dia pode ser que você tenha entendimento, que ela faça relação com alguma coisa que vai acontecer no decorrer do seu dia. Algo que eu já falei outras vezes, mas que é importante repetir aqui. Tenha o hábito de anotar assim que você acordar, seja no meio da noite, ou seja pela manhã, antes de fazer qualquer coisa, de levantar para ir ao banheiro, ou de começar a se arrumar para ir trabalhar ou para ir para a escola. Anote os seus sonhos, porque se você não fizer isso, assim que você levantar, sonhos são vapor e eles vão se perder. Então se esforce, eu sei que no meio da noite é difícil, a gente fica com preguiça, fica cansado, mas se você não fizer isso já na sequência que você acordou, você vai perder essa revelação e esse sonho que Deus te deu. Procure entender qual é a forma principal que Deus fala contigo. Sonho, visão, revelação, Ele imprime no teu espírito. Tenha isso em mente, qual é a forma principal que Deus gosta de se comunicar contigo e estude esses casos na Bíblia. Isso sempre vai ter revelação. Tente se comparar, tente ver, tente analisar o contexto, porque isso vai te trazer entendimento do caráter de Deus, do mover de Deus e vai ajudar você a identificar a voz de Deus e interpretar esses sinais, essa voz de Deus falando contigo. A outra dica bem interessante. Quando você sonhou ou teve uma visão e você conseguiu associar com alguma passagem bíblica, leia essa passagem em várias versões diferentes da Bíblia. Isso vai te trazer amplitude sobre o texto, vai te trazer revelação. Hoje em dia é muito fácil, é muito acessível, a gente tem aplicativos de Bíblias gratuitas que a gente pode baixar no nosso telefone. Isso vai ajudar na hora da sua interpretação. Então, o mesmo texto, a mesma passagem, leia em interpretações diferentes, em Bíblias diferentes. Isso vai te ajudar a interpretar o seu sonho. Essa dica também é bem importante. Quando você está buscando entender, interpretar sonhos ou crescer no seu chamado, existem pessoas, existem lugares que são fechados espiritualmente, que eles são bloqueados. Se você tem autoridade sobre aquele lugar, tudo bem, e Deus te direcionou, você ore e abra aquele ambiente. De outra forma, se não é o caso, evite essas pessoas e evite esses ambientes. Eles vão bloquear o seu canal com Deus. Tem pessoas, tem lugares, tem circunstâncias que simplesmente quem reina é o inimigo. Isso vai fazer com que o seu crescimento, o seu desenvolvimento fique bloqueado. Então, como eu falei, procure se expor a lugares e a pessoas que vão te ajudar a desenvolver, a ter a tua unção liberada, a ter essa inspiração de Deus. Porque o mundo é espiritual. Então, assim, se a força que está no ambiente ela é maior do que aquilo que você tem autoridade ou capacidade para lidar, isso vai te fazer sucumbir. Então, evite esses lugares ou essas pessoas. Outra dica também, que é algo muito simples, mas que a maioria das pessoas não sabe. Não durma de barriga muito cheia ou não coma muito pesado antes de dormir. Isso faz com que você tenha pesadelos. Na verdade, esse processo de digestão da barriga muito cheia, muito pesada, ele de alguma forma faz reações químicas no nosso organismo e essas reações, elas se convertem em pesadelos. Então, assim, muitos pesadelos são frutos de comer demais ou de comer algo muito pesado e ir dormir. Outra coisa muito importante, caso você tenha um sonho com alguém, ou então alguém tenha um sonho e você consiga entender a interpretação. E de alguma forma Deus está alertando essa pessoa ou está expondo algum pecado dela. Tenha muito cuidado na hora de você falar ou na hora de você revelar para essa pessoa o que está acontecendo. Deus não te chamou para juiz e para você apontar o dedo para julgar ninguém. Tente olhar para a pessoa, porque o objetivo de Deus é que a pessoa se arrependa. Então tente buscar o coração de Deus na hora de passar essa interpretação. Então, assim, nada de ficar apontando o dedo ou de diminuir a pessoa. O objetivo de Deus, quando dá esses sonhos para a pessoa ou para nós, é mostrar que existe algo mal, que algo precisa ser lutado, que precisa ser superado, seja um pecado, seja um vício ou alguma coisa. O objetivo de Deus não é necessariamente que a pessoa se perca, muito pelo contrário, é que ela se salve. E se você apontar esse sonho, essa revelação de uma maneira muito negativa, isso pode ser que ao invés de atrair essa pessoa para a presença de Deus, vai fazer com que ela fuja de Deus se sentindo indigna. Tome muito cuidado com isso, tá? Outra dica bem interessante, bem importante. Quando você estiver lendo as escrituras, ou seja, por associação de algum sonho, ou porque você está lendo para estudar, nunca leia
passagens, versículos isolados. Isso faz com que você não entenda o contexto onde essa passagem está inserida, e isso vai interferir na sua interpretação. É muito importante que você leia as escrituras de maneira contínua, não leia pedaços muito pequenos. Procure ler entendendo todo o contexto, toda a história, e quando você retornar onde você parou para continuar lendo, tenha certeza que você entende os personagens, lembra daquilo que passou, porque ler pedaços pequenos fora do contexto faz a gente entender, interpretar fora da realidade das escrituras. Eu vou falar num vídeo futuro sobre o exemplo de Raquel, e você vai ver o quanto que por muito tempo eu interpretei esse personagem bíblico de maneira bem equivocada. Isso é porque muitas vezes a gente lê passagens bíblicas fora do contexto. Então, quando você lê as escrituras, leia um livro do começo ao final. Dentro do possível, o ideal seria que fosse tudo de um dia, de uma vez só. A gente não tem tempo ou não consegue absorver as informações. Mas se você for ler isso picado, leia de maneira contínua, porque você precisa, para interpretar os teus sonhos e para interpretar principalmente as escrituras, é entender todo o contexto do que está acontecendo, toda a relação, tudo que está se movendo dentro daquele cenário, para que você possa entender e interpretar aquilo de maneira correta. Tenha controle dos seus pensamentos e das suas emoções. Às vezes a gente está tão agitado, está tão nervoso, ou aconteceu alguma situação que a gente está tão fora da casinha, fora da realidade, que isso atrapalha a nossa conexão. Então, quando a gente precisa buscar resposta, seja por sonho, ou precisa buscar um direcionamento de Deus, é importante que a gente tenha paz. E se a gente não está no momento de paz, no momento de equilíbrio, é muito difícil a percepção dessa voz de Deus. Então, para você tentar buscar esse equilíbrio, eu te aconselho a colocar louvor, a se expor a um ambiente calmo. Tente acalmar o seu espírito, acalmar a sua alma, para você ter condição de ouvir e de discernir a voz de Deus. E nesse processo, um louvor e leitura da Bíblia, eles ajudam muito. Outra dica também muito valiosa é que ensinar libera poder. O que eu quero te dizer? É que quando Deus ensina algo para a gente e a gente passa esse conhecimento, isso de alguma forma libera o poder de Deus. Você se lembra que quando Jesus ensinava as pessoas, já na sequência os milagres aconteciam? É isso. Quando você aprende, quando você tem discernimento, quando você ouve a voz de Deus e você abençoa outras vidas com esse ensinamento, com esse conhecimento, isso libera poder. Não só na vida da pessoa, mas também na sua. Isso vai aumentar a sua capacidade de entender e interpretar os seus sonhos. Até aqui hoje nós falamos sobre dicas e conselhos para você interpretar os seus sonhos. São ideias, alguns caminhos, algumas impressões que vão te ajudar nesse teu processo de crescimento para você interpretar os teus sonhos. Mas você sonhou? Sonhou? E daí?